Era uma manhã comum em Seul. O sol ainda nascia tímido entre os prédios, e o vento frio do outono trazia consigo aquela melancolia suave típica da cidade. Nada parecia fora do normal, até que uma notificação transformou o silêncio em euforia. Os celulares vibraram, as redes sociais se incendiaram em questão de minutos, o nome Ah Ji-won dominava todas as manchetes. Ah Ji-won anuncia casamento aos 46 anos. Por um instante, o tempo pareceu parar. A mulher que há décadas era símbolo de elegância, força e mistério, a atriz que jamais se deixou capturar por escândalos ou rumores, agora quebrava o próprio silêncio com uma notícia que soava como um raio de sol atravessando as nuvens. O público ficou sem fôlego. Milhões de fãs, de diferentes gerações, tentavam compreender o que estavam lendo. Afinal, a Ji-won sempre foi mais que uma atriz, ela era uma lenda viva do cinema e da televisão coreana, uma mulher que parecia ter se casado apenas com sua arte. Em poucas horas, as ruas virtuais de Seul se tornaram um turbilhão. É verdade? Perguntavam alguns. O sortudo. Questionavam outros, enquanto memes, teorias e lágrimas de surpresa inundavam o Twitter e o Instagram. Os fãs antigos, que acompanhavam desde Secret Garden e Empress que podiam acreditar. Aquela mesma mulher que sempre interpretou personagens de amor impossível agora revelava que o amor, sim, a havia encontrado, fora das telas. Ji-won, cujo nome verdadeiro é Jeon Ai-rin, sempre cultivou uma aura de serenidade e mistério. Aos 46 anos, sua carreira é uma tapeçaria de papéis inesquecíveis, rainhas guerreiras, médicas de coração puro, mulheres que amam em silêncio e lutam com coragem. Por trás das câmeras, no entanto, ela era a imagem da discrição. Raramente concedia entrevistas pessoais e, quando fazia, suas respostas eram medidas com o cuidado de quem sabe o peso de cada palavra. Nunca houve um rumor, uma foto, uma pista sequer sobre sua vida amorosa. E talvez seja justamente isso que tornou o anúncio tão impactante. A notícia foi confirmada pela Ewadao Entertainment, empresa que cuida da carreira da atriz desde 2013. Em uma nota oficial, o comunicado soava tão simples quanto poético. Com imensa alegria e profunda gratidão, informamos que nossa artista Ah Ji-won iniciará um novo capítulo em sua vida. Ela decidiu se casar com alguém que lhe trouxe paz, respeito e amor verdadeiro. Não havia nome, nenhum detalhe sobre o noivo, apenas essa frase, e bastou. O mundo digital explodiu. O número Ah Ji-won casamento subiu ao topo dos assuntos mais comentados, não apenas na Coreia, mas também em países como o Japão, Brasil e Taiwan. Fãs começaram a revisitar entrevistas antigas, procurando pistas escondidas em olhares, sorrisos ou pequenas pausas nas respostas. Em um programa de variedades de 2022, ela havia sorrido misteriosamente quando perguntaram sobre amor. O amor? Dissera ela. Sempre chega quando menos esperamos. Agora, aquela frase parecia uma profecia. Enquanto as redes fervilhavam, os veículos de imprensa começaram sua própria caçada. Quem seria o homem capaz de conquistar o coração da rainha do drama coreano? Alguns acreditavam que fosse um empresário poderoso, talvez alguém do mundo da arte. Outros arriscaram que fosse um diplomata ou até um velho amigo de infância. Um tabloide sugeriu que ela estaria envolvida com um fotógrafo estrangeiro. Nenhuma hipótese, porém, foi confirmada. E o silêncio da Ewadao Entertainment só aumentava o suspense. A cada hora, novos rumores surgiam. Alguns fãs diziam ter visto Ah Ji-won embarcando discretamente para Taipei semanas antes. Outros juravam tê-la visto em uma cafeteria em Singapura acompanhada de um homem alto e elegante. Mas todas as supostas provas eram nebulosas demais para serem levadas a sério. Os portais de notícias repetiam a mesma pergunta que ecoava nas redes: quem é ele? Por trás da curiosidade, havia também um sentimento mais profundo. Muitos fãs, especialmente os que cresceram assistindo às novelas da atriz, sentiram uma mistura de emoção e nostalgia. Era como se uma amiga de longa data estivesse finalmente encontrando a felicidade que tantas vezes encenou, mas raramente viveu diante das câmeras. Merecia isso, escreveu uma seguidora. Depois de tudo que ela passou,
Depois de tantos anos de solidão, ela merece ser amada. Enquanto isso, a Ji-won permanecia em silêncio. Nenhum post, nenhuma entrevista, nenhuma declaração pessoal. Apenas a breve nota oficial de sua agência pairava no ar, alimentando a imaginação coletiva. E quanto mais silêncio ela mantinha, mais alto o mundo falava. Com o cair da tarde, o mistério ganhou contornos de conto de fadas moderno. As redes sociais se encheram de mensagens carinhosas e de teorias apaixonadas. Fãs criavam montagens, calculando quem seria o homem misterioso. Um rosto borrado aqui, uma silhueta ali, uma coincidência acolá. Havia quem acreditasse que fosse alguém fora da indústria, talvez um intelectual, um médico, um artista anônimo. Outros apostavam em uma paixão internacional, um amor maduro que ultrapassara fronteiras. Mas nada estava confirmado. Nada, até aquele momento, quando o sol se escondeu por trás do horizonte e as luzes de Seul começaram a brilhar como constelações sobre o Ryuan, algo mudou. Um site coreano de renome publicou discretamente uma matéria com apenas uma linha de legenda sob uma foto borrada. A Ji-won é vista caminhando de mãos dadas com um homem em Taipei. A imagem era suave, quase poética. A atriz, de chapéu e óculos escuros, sorria enquanto segurava a mão de um homem alto, tido de maneira simples, com um olhar sereno. As redes voltaram a incendiar-se. O mundo prendeu a respiração. Quem era ele? Os especialistas em cultura pop analisaram cada pixel, ampliaram a foto, compararam perfis, roupas, estilos. Alguns diziam reconhecer o homem. Outros não acreditavam nos olhos. O enigma estava prestes a se desfazer. E assim, entre o crepúsculo de um dia comum e o nascer de uma nova história, a Ji-won, a mulher que sempre amou em silêncio, estava prestes a revelar o capítulo mais inesperado de sua vida. Quando a manhã seguinte chegou, o mistério que pairava no ar durante toda a noite finalmente começou a se dissipar. A foto que rodava o mundo já não era apenas um rumor, era real, nítida, impossível de negar. Com ela veio a revelação que ninguém esperava. O homem ao lado de Ji-won era o ator taiwanês Shen Bolin. Em questão de minutos, a notícia atravessou fronteiras. As redes sociais da Coreia, Taiwan e de toda a Ásia entraram em colapso. Impossível, escreveram alguns. Um sonho tornado realidade, reagiram outros. O nome de Shen Bolin, conhecido por seu charme discreto e sua atuação introspectiva em filmes de arte, tornou-se o centro de uma tempestade emocional. E, de repente, dois mundos, o do cinema coreano e o do cinema taiwanês, pareciam se fundir em uma única história de amor. A Ji-won e Shen Bolin, ela, a rainha dos dramas coreanos, símbolo de força e ternura. Ele, o príncipe silencioso da tela taiwanesa, dono de um olhar calmo e um sorriso que parece esconder mil histórias. O casal que ninguém imaginava, mas que, de alguma forma, fazia todo o sentido. Logo após a revelação, as duas agências, a Ewadao Entertainment, Coreia do Sul, e BM Plus Entertainment, Taiwan, divulgaram um comunicado conjunto, encerrando qualquer especulação. Confirmamos que a atriz Ah Ji-won e o ator Shen Bolin mantêm um relacionamento há vários anos. O casal decidiu se casar em uma cerimônia privada, reservada a familiares e amigos próximos. Agradecemos o carinho e o respeito de todos. Confirmação caiu como um raio suave, chocante, mas cheio de beleza. Não havia escândalo, não havia segredo sujo. Apenas um amor cultivado no silêncio. Um amor que floresceu nas sombras, longe dos holofotes, protegido por dois corações que sempre escolheram a discrição ao invés da exposição. Segundo fontes próximas, tudo começou em 2019, durante o Festival Internacional de Cinema de Busan. A Ji-won e Shen Bolin foram apresentados por amigos em comum, durante um jantar informal. Foi um encontro breve, mas marcante. Ela sorriu para ele e ele ficou sem palavras. Um produtor que estava presente naquela noite. Não houve nada explícito, apenas uma energia diferente, uma conexão silenciosa que todos perceberam. Meses depois, o destino os reuniu novamente, desta vez em um evento beneficente em Singapura. Foi ali que começaram as primeiras conversas mais longas, trocas de mensagens,
risadas tímidas. E, pouco a pouco, um laço foi se formando, invisível, mas resistente. Quando a pandemia atingiu o mundo e as fronteiras se fecharam, a distância entre eles tornou-se um desafio. A Ji-won permaneceu em Seul, Chembolin, em Taipei. Mas, em vez de se afastarem, eles encontraram novas maneiras de estarem juntos. Falavam por videochamada quase todas as noites, revelou um amigo próximo do ator. Eles também trocavam cartas escritas à mão, algo raro hoje em dia. Ele dizia que queria que ela tivesse algo físico, que pudesse tocar quando sentisse saudade. Foi nesse período que a relação ganhou profundidade. Após a dolorosa perda do irmão mais novo, Won se afastou por um tempo das telas, mergulhada em luto e silêncio. Muitos fãs se lembram desse momento sombrio, quando ela desapareceu da mídia. Mas, segundo fontes, foi justamente nesse tempo que Chembolin se fez presente, não como ator, mas como homem. Ele não trouxe promessas, nem palavras grandiosas. Apenas permaneceu. Ele era o porto seguro dela. Se uma pessoa próxima. Não havia pressa. Não havia cobrança. Era um amor sereno. Um rio que corre sem precisar fazer barulho. Enquanto o mundo vivia em incerteza, eles construíam um refúgio particular. Viajavam discretamente, às vezes sob disfarce, encontrando-se em locais neutros, Tóquio, Singapura, ou mesmo uma pequena vila no sul da Coreia. Nunca houve flagrantes, nunca houve escândalos. E, talvez por isso, o relacionamento sobreviveu intacto. Quando as restrições finalmente diminuíram, os dois começaram a planejar o futuro. A Ji-won, conhecida por ser perfeccionista, hesitou. Tinha medo da exposição, de perder a paz que tanto valorizava. Chembolin, paciente, respondeu apenas: amor não precisa ser anunciado ao mundo. Ele só precisa ser o verdadeiro entre nós. Mas o destino, como nos melhores roteiros de K-drama, tinha outros planos. O amor, mesmo guardado, acabou florescendo aos olhos do mundo. A reação do público foi intensa, mas predominantemente carinhosa. Alguns fãs confessaram surpresa. Outros se emocionaram. Um comentário em especial viralizou nas redes: ela passou a vida representando histórias de amor impossíveis. Agora vive uma história que o próprio roteiro da vida escreveu. Colegas de profissão também se manifestaram. Tae Son e Jin publicaram mensagens sutis, com emojis de flores e corações. Diretor Kim Ji-won, que trabalhou com a Ji-won em Clé Sol, escreveu: ela sempre foi uma artista que amou profundamente seus personagens. Agora, é bonito vê-la amando como mulher. Enquanto isso, atores taiwaneses como Eddie Peng e Rainy Yang parabenizaram Chembolin pela coragem de amar em silêncio. A imprensa asiática chamou o evento de o casamento mais inesperado e puro do ano. Não por luxo ou escândalo, mas pela autenticidade que emanava dessa união improvável. De fato, não era um amor cinematográfico no sentido tradicional, sem declarações grandiosas, sem gestos teatrais, mas sim um amor maduro, tecido com paciência, respeito e tempo. Alguns dias após o anúncio, Ji-won quebrou o silêncio com uma carta escrita à mão, publicada em seu fã-clube oficial. Tenho amor, mesmo quando mantive em silêncio. Às vezes, o amor floresce quando aprendemos a esperar. Obrigada por terem caminhado comigo durante tantos anos. Agora, quero compartilhar um novo começo com vocês. As palavras eram simples, mas cada linha parecia pulsar com sinceridade. Não havia vaidade, apenas gratidão e serenidade, o tom de quem finalmente encontrou paz. Desde então, as ruas digitais de Seul estão repletas de mensagens de felicidades. Ela merece ser amada. É o final feliz que esperávamos. O drama acabou, e o amor venceu. No entanto, o mais belo dessa história talvez não seja o casamento em si, mas o que ele simboliza. Em uma indústria onde a juventude é glorificada e o amor frequentemente vira espetáculo, a Ji-won mostrou que o verdadeiro romance não precisa de pressa nem de aprovação. Aos 46 anos, ela provou que o amor não tem idade, nem roteiro. A Ji-won e Chembolin, dois artistas de mundos diferentes,
unidos por algo que nenhuma câmera conseguiu registrar, o silêncio compartilhado entre dois corações maduros. E, como em um último close de um drama inesquecível, o público os observa, não com curiosidade, mas com admiração. Porque talvez o amor mais bonito seja aquele que acontece longe dos holofotes, nas entrelinhas da vida real. E, ao fim dessa história, resta apenas uma certeza: o amor verdadeiro, quando chega, não precisa fazer barulho. Apenas acontece.